Agora sim. Olá, boa noite, gente. A gente está aqui para falar sobre esse mito, né, que tem psicologia por amor, né? O que é isso que acontece com a nossa profissão? Oi, Marina. Oi, Liliane, boa noite. Boa noite. Aqui falando, né, que a gente vai conversar um pouco sobre essa história, né, que tem assim psicologia por amor. O que faz, né, a psicologia de alguma maneira ser olhada assim com esse olhar de desvalorização? Por que os psicólogos e as psicólogas têm essa dificuldade, né, de colocar um preço justo na sessão? É, por que tem assim esse receio tão grande, né, relacionado com questões do dinheiro, de ser bem sucedido na profissão ou não, essa sensação de ter que estar sempre se qualificando, né, como se não tivesse amanhã, sempre esse sentimento de insegurança, né? Então a gente vai conversar aí sobre tudo isso. Já ir dando boa noite aí para o pessoal, né, que está chegando. Eu vi aí que as pessoas já estão acenando. Você consegue ver também os comentários, Marina? Tá aparecendo? Consigo, tô acompanhando. Eu Ai, ótimo. tô. Eu só preciso, gente, não estranhe, tá? Que eu vou chegar pra frente pra conseguir ler melhor os comentários. Mas tô conseguindo acompanhar sim. Sem problema. Então, sem mais delongas, né? Vamos conversar. Gente, meu nome é Liliane, né? Eu sou psicóloga clínica, eu sou mestre em psicologia clínica e cultura e doutoranda também pela Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia. E a Marina vai se apresentar um pouquinho também, né? Fala aí, Marina, sobre você. Bom, eu também sou psicóloga clínica e do trabalho, né? Tenho especialização em trabalho. Fiz o mestrado em psicologia social do trabalho e das organizações, com foco em qualidade de vida no trabalho. E agora estou fazendo o doutorado no mesmo programa que a Liliane, né? Em psicologia clínica e cultura, com ênfase em trabalho feminino. Sim, inclusive por toda essa trajetória, né, da Mari, que eu achei assim super legal da gente conversar sobre isso, né? É algo que eu venho falando aos pouquinhos assim no Instagram, né? Faço uma postagem e outra, de vez em quando faço esse diálogo, né, da psicologia com um olhar a partir da perspectiva feminista e a Mari com toda essa bagagem aí, né, de pesquisa, realmente voltada para a psicologia do trabalho, acho que tem muito a acrescentar. Então, acho que é super interessante a gente fazer esse diálogo hoje. Sem dúvida. Então, Mari, assim, vamos começar. Eu sempre falo assim que uma das premissas básicas, né, da psicologia e do feminismo é a gente historicizar as coisas, né? Então, a gente resgatar por que é assim, então, né? Se a gente sempre falar que a psicologia é desvalorizada, que o valor que se paga, né, por sessão não é um valor que é justo, que existe uma tabela do CFP, mas que na prática ninguém consegue muito bem cobrar aquele valor, né? Então, assim, tem várias queixas da profissão, mas a gente precisa entender como que a gente chegou até aqui, né? Então, queria, assim, te ouvir um pouquinho, né? Vamos fazer esse resgate histórico aí, talvez a gente começando aí da divisão sociossexual, né, do trabalho. Sim, acho que é bom a gente compreender em termos históricos, né, que as mulheres foram gradativamente sendo designadas para o espaço privado. Então, se a gente vai observar no curso da história, as mulheres tinham sim um protagonismo na sociedade de coletores e caçadores, por exemplo. As mulheres também saíam para caçar, né? E também participavam da coleta ali dos alimentos. Mas à medida que as sociedades vão avançando e as novas configurações vão acontecendo, e especialmente depois aí da instituição da agricultura, a gente tem umas mudanças mais específicas, porque entende-se que alguém precisa cuidar da prole, né? Alguém precisa cuidar dessas crianças, e era interessante que as comunidades, as populações crescessem, porque eles precisavam de mão de obra, inclusive para trabalhar ali, né, na parte de plantar, colher e etc. Então, com esse crescimento das sociedades, eu estou falando de uma maneira bem superficial, né, mas para a gente historicizar, as mulheres foram então sendo designadas
para esse espaço privado, né, para cuidar então das crianças e todas as atividades aí de manutenção da vida, né? Lavar, cozinhar, limpar e por aí vai. E cuidar efetivamente das crianças, né, dos filhos e de outras pessoas que necessitassem. Isso foi feito sem uma noção de que hoje a gente teria uma desvalorização tão grande das mulheres, né? Isso foi feito na época pensando nas necessidades da sociedade no momento. E aí, aos poucos, a gente vê esse processo de criação, né, do patriarcado e consolidação do patriarcado e do machismo nas sociedades. Inclusive, eu recomendo muito o livro da Gerda Lerner, né, A Criação do Patriarcado, porque ela faz toda essa construção histórica para mostrar como que o patriarcado se instituiu e chega aqui no Ocidente. Então, as mulheres ficam no espaço privado, cuidando da casa, dos filhos, e os homens vão para a esfera pública, exercer o trabalho produtivo remunerado. Esse trabalho reprodutivo remunerado passa a ser valorizado porque são homens que estão fazendo e porque tem um retorno financeiro para essas atividades, e as atividades que são realizadas pelas mulheres passam a ser menos importantes, apesar de serem essenciais, inclusive, para a manutenção da estrutura do capitalismo como a gente tem hoje. Acho Porque que esse ponto é interessante, né? Porque quando a gente está falando também de uma sociedade capitalista, né? Então, o trabalho que de alguma maneira ele gera esse capital, né? Que é o trabalho produtivo, ele recebe um lugar de valoração, de status, né? E, em contrapartida, esse trabalho privado, esse trabalho aí reprodutivo, né, que é do ficar em casa, das atividades domésticas, ele vai recebendo ali quase uma invisibilidade, né? E ao mesmo tempo exato. ele é totalmente importante para sustentar o outro eixo, né? Mas isso não é colocado ali em pauta. E até sim, é muito simbólico, né? Porque público, privado. Então, o público há um reconhecimento maior, as pessoas estão vendo. No privado, não, né? Tá cada um ali na sua, né? Com a porta fechada e ninguém tá vendo. E aí esse trabalho passa a ser completamente invisibilizado, inclusive nem é considerado trabalho, né? É Uhum. considerado um ato instintivo da mulher que ama, né? Que ama e que, portanto, cuida. Então, inclusive essa conotação de que não é trabalho não dá nem a chance de pensar, né, como essas atividades poderiam ser valorizadas e remuneradas, por exemplo. E Uhum. elas são essenciais para a manutenção da vida, porque se tem alguém que sai, quando esse alguém volta, né, e aí pegando, né, na tradição, o homem que volta para casa, ele chega e tem casa, comida e roupa lavada. Então, essas atividades são essenciais para que, inclusive, essa massa, né, essa mão de obra saia, exerça sua atividade, passe o dia todo fora, né, e volte para sua casa e tem todo o conforto necessário para no outro dia sair novamente. Uhum. Eu achei interessante isso que você falou o cuidado também assim doméstico, né, ser transformado em algo por amor, né? Tem até aquele ditado, né? Quem ama cuida, né? Então vai se travestindo essas atividades, né? Que é um trabalho não remunerado, mas vai se colocando nesse lugar ali de afeto, de amor, né? De demonstração. Então, se existe um lugar que não ocupa, né, esse aspecto inteiro do privado, da dedicação, né? Você ali não está tendo essa essência feminina, né? Todo esse lugar. Então, acho que isso é importante para a gente guardar um pouquinho, quando a gente chega na psicologia, né? Então, vamos Exato. guardar aí um pouquinho esse cuidar por amor, né? Então, de que é tão associado aí às mulheres. Mas o que que isso tudo gera, né? Assim, nos dias de hoje? Vamos pensar assim, caminhando um pouquinho na história. Então, se os homens que iam para o espaço público e os homens que trabalhavam, as profissões, de uma maneira geral, eram ocupadas por homens, né? Então, majoritariamente, as profissões eram ditadas ali, né? Praticadas, inventadas, inclusive, a partir do olhar masculino, né? Exato. E aí depois a gente vai ter um caminho que vai acontecendo da entrada
das mulheres no mercado de trabalho. Como que isso acontece? Ótimo. Isso que você falou agora, Liliane, é muito importante também para a gente entender a divisão sociossexual do trabalho. O mundo do trabalho foi concebido por e para homens, nessa lógica desse sujeito independente, autônomo e livre, né? Que pode sair, passar o dia todo fora exercendo as suas atividades, sem se preocupar com nada, a não ser aquela atividade que ele está fazendo, e voltar para casa no final do dia. E aí, quando a gente vai, então, caminhando na história, temos aí, vou falar de dois momentos. O primeiro deles, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Os homens, né, vão para a guerra, precisa então de uma mão de obra substituta. É nesse momento que as mulheres vão, então, mulheres e crianças, né, vão assumir algumas atividades que até então eram exercidas por homens. E aí, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, fica ok. E agora? O que a gente faz com essa mão de obra depois que a guerra acaba? Tem mulheres que não querem voltar, que querem permanecer exercendo as suas atividades. E é interessante para o capitalismo também explorar essa mão de obra feminina, né? Porque é mais gente trabalhando, aumenta a produção. Então, é interesse do capital também que as mulheres passem a ocupar determinados tipos de atividades. E isso é interessante de observar porque, assim, é quase como se o discurso por trás é: ok, mulheres, vocês podem exercer atividades remuneradas, mas não qualquer uma. A gente vai dizer para vocês quais são. E se a gente Então for vai observar determinar, inclusive, o lugar, né? o lugar que essas mulheres vão ocupar na esfera pública, não vai ser qualquer lugar. Não Não vai vai ser ser na qualquer lugar. liderança, não vai ser na gestão. Vão ser em atividades que estão relacionadas de alguma forma com o que as mulheres já faziam ali no espaço privado. Relacionado de alguma forma com o cuidado ou com atividades que são consideradas femininas, como beleza, estética, né? Então, as mulheres na indústria têxtil, ou trabalhando com maquiagem, por exemplo, né? Que são coisas ligadas ao universo feminino. E Esse lugar aí, também do secretariado, né? do secretariado. Ali do cuidado, né? Gente, eu tô assim, vendo muita gente dando boa noite, oi, né? Que bom o assunto dessa live. A live vai ficar gravada assim, né? Quem não puder ficar até o final, né? Mas eu tô bastante feliz, né? De vocês estarem aqui acompanhando, viu? Exato. Fiquem aqui com a gente se puderem. E ó, Olha só. acho que a Marrope falou aqui que acabou de comprar o livro da história do patriarcado. Espero que você goste. Eu gostei bastante. E aí, assim, então o que a gente observa? Né, eu falei desse primeiro momento da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Então, tem aí uma utilização dessa mão de obra feminina para determinados segmentos dentro do mercado de trabalho. E aí, avançando no tempo, eu já vou fazer uma marcação aqui na década de 70 no Brasil, já fruto aí das reivindicações feministas, as mulheres brancas da classe média passam a reivindicar o seu direito de também poder trabalhar fora. Por que eu estou demarcando mulheres brancas de classe média? Porque as mulheres negras, em sua maioria, já estavam trabalhando. Né? Muitas como trabalhadoras domésticas, né, ou com atividades relacionadas ao cuidado, para garantir a subsistência das suas famílias. As mulheres brancas de classe média não precisavam trabalhar, né, fora, elas ficavam gerenciando a casa porque os seus maridos traziam, né, eram os provedores financeiros da casa. E as mulheres passam a reivindicar isso. E aí a gente também tem essa inserção, essa nova inserção das mulheres no mercado de trabalho. E aí, de novo, é interesse do capital que as mulheres ingressem no mercado de trabalho, mas elas não vão exercer qualquer tipo de atividade. E é nesse momento que a gente vê aí o aparecimento aí, entre a década de 70 e 80, o surgimento desse conceito da divisão sociossexual do trabalho, que na verdade é um conceito para denunciar e evidenciar as desigualdades entre homens e mulheres que também vão aparecer no mundo do trabalho. Então, o que essa divisão evidencia? Que existiria trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, e que os trabalhos dos homens são mais importantes e, portanto, têm mais valor social e econômico do que os trabalhos exercidos pelas mulheres. E a gente vê isso até hoje. As profissões que são
tipicamente femininos, ou seja, que as mulheres são maioria, tendem a ser mais desvalorizadas quantitativamente, ou seja, salários menores, maior Uhum. situação de precarização, e qualitativamente também são desvalorizadas porque têm menor prestígio e status social. Na questão de status e de valor, né? Eu acho que é muito interessante falar disso para a gente entender assim que as coisas não aconteceram, tipo assim, do agora, né? Tipo, é assim, né? A gente vê muita pesquisa, muitas reportagens também falando assim, né? As mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens recebem cerca de 35, 40% a menos do que Amém. um homem que ocupa esse mesmo lugar. Mas de onde que vem isso, né? De onde que vem isso? Então, é exatamente isso que a gente está falando, dessa construção de desvalorização. A partir do momento que existe essa marcação do público e do privado, né? Como o público que traz a remuneração, né? No início ali de uma sociedade capitalista. E enquanto tem mulheres ali no privado, nesse cuidado doméstico, num lugar invisível, isso acaba ocupando esse lugar também de desvalorização. Então, a gente parte daí. Depois as mulheres vão para esse mercado de trabalho, só que elas não podem ocupar qualquer lugar, né? Então, esse lugar são lugares ali onde, já que os homens, né, voltaram da guerra, os homens estão ali ocupando esses outros espaços, então a gente vai, né? A gente precisa de mais mão de obra, inclusive mais mão de obra precarizada, que até crianças, né, entravam também, principalmente na Revolução Industrial, ali onde a gente tem um aumento muito grande de necessidades mesmo de produtividade. Então, a gente tem aí, precisa de mais gente nesse lugar de precarização. E aí é onde também as mulheres entram, né? Então, a gente está falando que existe uma história por trás disso tudo para a gente chegar hoje nesse lugar que a gente diz, onde uma mesma profissão ocupada por uma mulher, ela recebe menos status, ela recebe menos reconhecimento, ela recebe menos financeiramente, enquanto um homem, né, ocupando esse mesmo lugar, ele tem um outro lugar. Tem até uma coisa que você falou uma vez, Marina, sobre a questão da expectativa, né, de receber. Como que é mesmo isso, né, da precificação do próprio trabalho? Fala aí um pouquinho para as pessoas. As mulheres, no geral, acabam já tendo de entrada uma expectativa salarial menor do que as dos homens. Então, em negociações salariais, já, né, várias pesquisas evidenciam isso, que as mulheres já acham que vão receber menos. Então, elas, em momentos de negociação, o salário de entrada, por exemplo, que a proposta salarial que elas fazem, muitas vezes é abaixo do que a que um homem faria. E por que Entendi. isso? Porque as mulheres têm medo de soarem muito agressivas ou muito gananciosas e isso gerar um efeito contrário, ou seja, fazer com que o recrutador ou empregador não queira contratá-la ou não ofereça o aumento ou até mesmo a demita porque ela está sendo gananciosa demais, está querendo demais. Então, não é nem que as mulheres não saibam negociar, é porque há um medo já de entrada nessa negociação por medo de soar muito gananciosa ou muito agressiva. E as Uhum. pesquisas mostram que mulheres negras são comumente taxadas de muito agressivas em negociações salariais. Ou seja, né, então assim, o preconceito é ainda maior, né, com as mulheres negras por conta desse posicionamento, porque aí a assertividade é lida como agressividade quando é uma Agressividade. mulher. Existe uma coisa muito interessante também nisso, que é enquanto as mulheres ocupando cargo de liderança, né? Então, se um homem ocupa um cargo de liderança e tem uma liderança mais assertiva, é ok, né? Aquilo ali já é tido como natural. E uma mulher ocupando esse lugar de liderança, em que tem ali uma postura mais firme, mais assertiva, ela já é tida, né, como arrogante, como uma pessoa ali que está sendo muito agressiva, nossa, precisa disso tudo, né? Então, eu acho que cai um pouco também nesse lugar que a gente estava falando, que aos poucos foi se construindo profissões que são entendidas como femininas, profissões que são entendidas como masculinas. E as profissões, né? Aí talvez até a gente se aproximando um pouquinho mais já da psicologia, as profissões que são entendidas como femininas são exatamente essas profissões
de cuidado, né? Então, assim, que são entendidas como de cuidado, de afeto, né? Que de alguma forma traz aí um pouco desse aspecto aí mais emocional, né? Exato, né? De cuidado e de estar a serviço do outro. Então, se a gente for observar, as mulheres são maioria nas áreas de saúde, a gente pode colocar a psicologia, né? Dentro da área de saúde, educação, hospedagem e serviços em geral. Então, as mulheres estão aí ocupando esses lugares de cuidado e de serviço ao outro, né? E é Uhum. interessante também observar que quando tem um homem que ocupa esse tipo de profissão, que tipicamente é uma profissão feminina, ele geralmente ganha mais do que uma mulher. Foi até um dos dados que eu trouxe no meu Instagram na semana passada, né? Trabalhadores domésticos, sua maioria são mulheres, né? A grande maioria é mulher. Mas os dados estatísticos do IBGE apontam que quando é um homem, né, um homem exercendo ali o trabalho doméstico, ele ganha mais. Olha só. E aí entra exatamente nisso, né? Assim, se a gente pensar talvez nessa transição também da profissão, né? Porque a gente está falando assim, as profissões de cuidado, as profissões que têm ali o serviço do outro, em que as mulheres são maioria, né? Mas o cupom também teve um processo transicional, né? A gente está falando de profissões que sempre eram ocupadas por homens, né? Até porque só os homens que podiam, né, estar ali nesse espaço público. E a gente pode falar isso, inclusive, da própria psicologia, né? Quando a gente pensa nas próprias abordagens, né? Assim, os marcos mais importantes, né, dentro da psicologia, a gente tem ali um laboratório, né, experimental ali, mais voltado para essa parte comportamental. Por outro lado, a gente tem ali a psicanálise também se desenvolvendo, né? Mas ali são abordagens que a gente tem, né? E aí, quando a gente chega na faculdade, a gente aprende aí as abordagens, né? Aí tem o pai da psicanálise, o pai do behaviorismo, o pai do psicodrama, que mais aí você lembra? O pai da TCC, né? Ah, o pai da TCC, aí você vai, né, vai para as abordagens de desenvolvimento, aí tem Piaget, tem Vygotsky. Então a gente vê vários homens, né? Homens Uhum. brancos, ricos, né, que frequentavam ali a classe, né, alta da sociedade, europeus, depois americanos, enfim. Então os pais da psicologia são todos homens, né? Uhum. E em algum momento, né, esse processo ele vai se desenhando junto com essa história que a gente veio contando, né? Isso vem ali em paralelo e aos poucos a psicologia vai se tornando essa profissão de cuidado, essa profissão ocupada principalmente por mulheres. E o que acontece com toda a profissão que antes era majoritariamente ocupada por homens e ela vai se transformando numa profissão feminina? O que acontece, Marina? Ela entra nesse processo de desvalorização, né? Então, à medida em que vai aumentando quantitativamente né, a proporção de mulheres na profissão, decai a valorização. Então, a gente vai para o lugar da desvalorização financeira e da desvalorização de status e prestígio social. E isso foi acontecendo gradativamente com a psicologia também. E a psicologia ainda tem um ponto importante, né, interessante da gente observar, porque inicialmente a gente tem vários pesquisadores, né, que foram trabalhando na psicologia, desenvolvendo teorias, que não eram psicólogos, né? Porque a psicologia estava surgindo. Então, eles vêm da Uhum, medicina, por exemplo. uhum, Então, eles vêm também de um outro status, né? De um outro lugar social, já com um status e um prestígio muito alto, né? E uhum. aí, aos poucos, é que essa profissão, né, e esse campo teórico, esse campo do conhecimento vai sendo consolidado como psicologia. Uhum. Eu acho que tem uma coisa também que é muito interessante a gente pensar, que é na história da ciência, né? Quando a gente pensa nessa ideia de que quem produz conhecimento, né, até determinado período aí, da sociedade eram os homens,
a partir daquela ideia, né, positivista, do distanciamento do objeto, da racionalidade, né, do não inferir nada ali dentro, né, que tenha alguma relação entre o pesquisado e o pesquisador, o objeto que está sendo estudado, né, esse distanciamento, essa racionalidade. E aí a gente vem com um movimento feminista que faz exatamente o oposto, né? Ele vai marcar o lugar e falar assim, não, a gente vai pesquisar tudo isso, só que a gente vai falar do nosso lugar que a gente ocupa enquanto mulher. O que é ser mulher e por que não está sendo pesquisado isso, né? Então, vai tendo esse caminho também que vai acontecendo e, aos poucos, esse lugar é tido como menos científico, como mais próximo desse emocional, que tira esse aspecto de racionalidade. Então, a gente está falando desse caminho também dentro da psicologia, né? Que acaba acontecendo, já que a psicologia, né? Ela lida, querendo ou não, com a psique humana, mas com os aspectos emocionais, né? Com toda normalmente, né? Com a fragilidade também, quando a gente fala principalmente da psicologia clínica, né? E aí a gente tem todas essas questões. Eu acho que a gente se aproxima das principais queixas, né, da profissão. Se a gente chegar assim, nesse, acho que é o tema da live, né, psicologia por amor, né? Não, eu não, a psicologia é uma profissão, mas eu pratico por amor, né? É uma profissão de cuidar, é uma profissão de ajudar as pessoas. E aí a gente fica ao longo da nossa formação inteira, de alguma maneira, ouvindo isso, essa marcação desse lugar, do cuidado do outro, né? Que a gente acaba chegando nessa ideia mesmo de quase uma filantropia, uma caridade, né? A gente resgata o que a gente estava falando no início da live, né? Que os aspectos, as atividades de cuidado, as atividades relacionadas ao afeto, né? Supostamente são menos valoradas, né? Então, elas financeiramente trazem esse recurso menor. Então, qual que é o problema da gente associar a psicologia, a prática da psicologia, ao amor, né? Espelhado de alguma maneira ao que é esperado das mulheres, né? Desse amor incondicional, né? Aí eu já acho que quando a gente traz essa relação, né, de exercer uma atividade profissional por amor, a gente está trazendo implícito o que você falou agora há pouco, né? Quem ama, cuida. Então, se eu faço por amor, é porque eu quero cuidar. E se eu quero cuidar, como é que eu vou cobrar por isso? E, né, isso é instintivo, isso é natural da mulher, né? A mulher faz isso naturalmente. Como é que você vai cobrar por isso? Como é que você vai precificar e dar um valor específico para isso que, na verdade, foi naturalizado, né, na nossa sociedade como algo instintivo da mulher? E aí a gente não tem nem espaço para conversar sobre isso. Eu estava lendo um artigo, inclusive, né, estudando aqui para a live, e aí foi uma pesquisa feita com estudantes de psicologia do final de curso, e para saber os sentidos que eles davam para a profissão. E o principal sentido atribuído foi de que a psicologia era uma profissão do cuidado. Ao mesmo tempo, questionou-se muito que cuidado é esse. Então, é esse cuidado que a gente faz por amor, então por isso a gente aceita qualquer condição de trabalho, por isso a gente aceita o que vier, o que for oferecido, porque é o que tem, e a gente está ali para cuidar do outro. Então, nessa pesquisa, os participantes trazem muito isso. Então, sim, é uma profissão de cuidado, mas de que cuidado a gente está falando? Porque é cuidado, então não, a gente aceita o que vier e não pode precificar e não pode falar em valor de serviço? Eu acho que tem uma questão aí também, que é quando a gente tira esse caráter de trabalho, quando a gente tira esse caráter profissional, né? E coloca somente nesse lugar do afeto, do ajudar o outro, do cuidar, é onde a gente tem, talvez, esse caminho aí, né? Também para a desvalorização da profissão. E aí, quando a gente está falando desse cuidar do outro, ou do ajudar, né? A pergunta que eu gosto sempre de fazer é: que profissão que não ajuda as outras pessoas, né?
Então, vamos supor que eu estou com alguma questão aqui na minha casa que eu quero reformar. Então, eu vou contratar um arquiteto para fazer um desenho novo. Então, ele está me ajudando nisso, né? Eu estou com a sola do meu sapato estragada. Eu vou levar no sapateiro. O sapateiro está me ajudando a consertar o meu sapato, né? Eu estou sentindo uma dor no estômago. Eu vou no médico, o médico vai fazer a consulta, vai, né, identificar, fazer exames, etc. E vai cuidar da minha dor. Não está me ajudando? Então, o que acontece aí quando a gente está falando da psicologia, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque senão a gente entra exatamente nesse discurso da psicologia por amor, né? Desse cuidado que acaba tirando a psicologia desse lugar de trabalho. Gente, é um trabalho, é com ele que você vai ganhar o seu dinheiro para viver numa sociedade capitalista e pagar as suas contas. Né? Você já tentou, eu fiz até uma postagem, né, nessa semana dessas temáticas que a gente está falando, mas é assim, você já tentou pagar seus boletos com amor? Né? Já que a psicologia é por amor? Não tem como. Então, assim, né, a gente precisa sair desse lugar de que é uma quase uma filantropia, uma caridade, uma devoção, uma essência ali que você está respondendo um chamado, né, interno de ocupar essa profissão. É uma profissão, é um trabalho, você precisa ser remunerado por ele. Não é vergonha cobrar um valor justo, não é vergonha ganhar dinheiro para viver de forma, né, confortável. Né? E a gente precisa do capital, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, como é que a gente vai se sustentar? Então, cada vez que a gente só reproduz esse lugar da psicologia por amor, do ajudar o outro, do cuidar do outro, a gente de alguma forma está tirando esse caráter. E isso é muito perigoso por conta disso, né? E uma coisa também, Liliane, que me chama muita atenção quando a gente está falando especificamente da nossa profissão e desse processo de precificar e atribuir valor, é que muitas vezes parece que a nossa profissão é um grande mistério, né? Especialmente na clínica, né? Então, o que que um psicólogo faz? Ele só conversa. E aí, quando você diz só conversa, realmente parece que ele não precisa receber tanto, né? Porque né, aí cai naquele lugar do é a mesma coisa de conversar com um amigo, né? É a mesma coisa que comer um brigadeiro, enfim. E a gente sabe que não é, mas ainda também tem uma dificuldade nossa, enquanto categoria profissional, de explicar de fato o que é a nossa profissão e o que ela faz. Isso eu percebo porque, né, eu vou fazer uma comparação com a medicina, né? Eu vou no médico, eu digo o que eu tenho, aí ele me passa um conjunto de exames, e aí depois ele me passa um protocolo de tratamento, um remédio, parece que é mais palpável, né, para as pessoas, porque elas estão vendo ali um encaminhamento, um pedido de exame, ela vai lá, faz o exame, aí o exame, né, gera um mapeamento do corpo dela, então parece que é mais palpável. Eu acho que isso eu percebo, claro, que melhorou bastante, especialmente do ano passado para cá, por conta da pandemia, né, e do aumento de perfis profissionais de psicologia no Instagram, porque isso ajuda também a desmistificar esses mistérios, né, e o que efetivamente um psicólogo faz, especialmente na psicologia clínica. Né, para sair desse lugar do é só uma conversa, para entender que nós utilizamos um conjunto de técnicas, né, a partir da abordagem teórica que seguimos, para acompanhar a pessoa ali, né, naquele processo de autoconhecimento e de autonomia. Então, acho que isso também precisa ficar mais claro para a gente, para que a gente consiga dizer para as outras pessoas também. Uhum. Eu acho que tem uma outra queixa também que é muito comum, né, quando você está falando disso, desse mistério, que é a questão também de como precificar a sessão, né? A gente passa 5 anos, né, da nossa profissão e a gente estudando ali na graduação e a gente não ouve os professores falarem sobre isso. Boa noite, Wellington. Boa noite aí, pessoal que está chegando agora, né? Só contextualizando um pouquinho, a gente está falando um pouco sobre essa questão aí da psicologia por amor, quando ela sai desse lugar, né, de trabalho e vira quase uma filantropia, porque ele é um cuidar do outro, né? E a gente passa a nossa faculdade inteira estudando aspectos teóricos, aspectos psicológicos, né? Como lidar com os pacientes de uma maneira geral, mas a gente não aprende essa parte mesmo da vida real, né? Que é assim, como precificar nossa sessão? Então, tem gente que sai ali e não sabe, né? Mas se eu cobrar o valor da tabela do conselho, não é justo, porque, né, eu acabei de me formar.
Gente, a tabela é exatamente para isso, para orientar o nosso valor, né? Então, a gente tem as pessoas cobrando abaixo do valor que vale uma sessão, né? A gente tem essa dificuldade de precificar e aí a gente resgata um pouquinho do que a gente estava falando, né? É uma profissão que 88%, eu até peguei essa pesquisa essa semana também para poder a gente falar que a psicologia no Brasil, 88%, né, dos profissionais de psicologia são mulheres. Então, a gente está falando desse resgate histórico inteiro do trabalho para mostrar se as mulheres são vistas dessa maneira no mercado de trabalho, isso vai impactar sim diretamente a psicologia, já que praticamente ela é ocupada por mulheres. E aí há um medo, primeiro a questão de questionar o tempo todo a nossa competência, né? Será que eu tenho competência suficiente, estou apta para exercer a minha profissão e cobrar o que está ali recomendado na tabela do conselho? Aí já começa daí, né? E aí esse processo de questionar faz com que a gente tenha a necessidade constante de aprimoramento e de estudos. E isso, em certa medida, é bom, porque de fato a gente nunca para de estudar, né? Não tem esse momento. Só que faz a gente entrar nesse lugar de insuficiência, de nunca estar bom o suficiente, e isso vai se refletir, inclusive, na precificação e muitas vezes na precarização das nossas condições de trabalho. E na profissão diretamente, nas escolhas que a gente faz, né? Ou até por uma questão de necessidade, né? Eu preciso de um emprego, então é isso que tem, então né, eu vou me submeter, eu vou aceitar. Mas enquanto isso, como é que a gente pode refletir e questionar esses valores essa precarização para que a gente consiga uma diferença também enquanto categoria profissional? Sim, eu acho que entra até também nisso que você está falando, é assim, não é que a gente não precise manter uma atualização constante da nossa formação. Qualquer formação é assim, né? Vai tendo, o mundo vai se modernizando, as coisas vão mudando, a gente precisa estar ali em constante atualização. O que a gente está falando é do sentimento de insegurança, né? É um sentimento de insegurança a ponto de você não se sentir capacitado o suficiente para entrar na sua prática profissional, né? Então, aí que a gente está falando desse problema, né? E quando a gente pensa nisso, o que acontece? O início da nossa profissão, dentro do mercado de trabalho, o mais comum, né, que acontece, é a entrada pelo plano de saúde, que a gente sabe que é uma entrada no mercado de trabalho extremamente precarizada. Então, a gente tem aí psicólogos atendendo, né, uma sessão para receber R$ 13, né? Depois de descontar aí tudo da clínica. Então, assim, que trabalho é esse que você estuda durante 5 anos e aí você vai receber R$ 15 por um atendimento, né? Sendo que a tabela do CFP, aí já respondendo a Ana Carolina, né? Fala ali uma média de R$ 173. Acho que até teve um reajuste agora, né? Que anualmente eles fazem uma atualização. Mas olha a discrepância. É 10% do valor, menos de 10%. Né? Então, assim, isso tudo tem a ver, né? Então, eu acho que agora a gente pode até pensar assim, como que a gente pode fazer diferente, então? Né? A gente está apontando aí todas essas dores, é claro que a gente está falando bem por alto, teria aí muito mais coisa para falar das queixas da profissão nesse lugar de desvalorização, né? Das queixas da profissão nesse lugar aí de dificuldade de entender a nossa prática como um trabalho, como algo que pode sim ser cobrado de maneira remunerada, né? Então, a gente está falando tudo isso que é de fato o que a gente encontra na realidade da nossa prática. Mas então, como fazer diferente, né? Acho que a gente pode começar por essa pergunta. Eu tô vendo já vocês colocando aí algumas perguntas no chat, gente. Pode ir colocando as perguntas que já já a gente já vai selecionando aí para ir comentando uma por uma, tá bom? Então, pode ficar à vontade quem tiver perguntas, pode ir colocando que a gente vai respondendo. Que entra até um pouco nisso, né? Da gente ir pensando possibilidades de solução, né? Porque acho que tá todo mundo cansado de ouvir essa queixa, que a profissão é desvalorizada, que a profissão recebe pouco.
Agora que a gente entende, né, de onde que vem tudo isso, né, e que tem uma relação direta de uma desvalorização do trabalho feminino em uma profissão que 88% das pessoas que ocupam, né, são mulheres, então tem uma relação totalmente direta. E o que que a gente faz com isso, então? O que que a gente faz com essa informação, né? Então, a gente elencou aqui algumas possibilidades, né, assim, do que dá para a gente fazer de diferente. Você quer começando, Mari, falar? Eu acho que volto para o que eu estava falando, né? Que o primeiro é a gente aprender a dizer da nossa profissão, falar o que que a gente faz efetivamente, né, nas mais diversas esferas. A gente está focando aqui na clínica, né? Mas quem está atuando em outras áreas, né? Também tenha clareza de quais são as suas habilidades, as suas competências, né? O que que você oferece enquanto profissional da psicologia na área que você atua. E um outro ponto que eu considero fundamental é a gente aprender a falar sobre dinheiro. Sim, eu Falar acho que esse ponto abertamente sobre dinheiro, sobre organização financeira, né? E ter pessoas em quem você confie, tem abertura para poder falar sobre isso. Porque aí, de novo, como a gente está, às vezes, nesse cenário de precarização e desarticulação coletiva, fica cada um ali sofrendo e a gente também não tem troca, né? Para saber como que você faz, como que você cobra, né? Como você faz a sua gestão financeira, né, de quanto entra, de quanto de sai, como que você faz com as oscilações de entrada e saída de pacientes. E aí fica um grande mistério também em torno dessa questão financeira e é quase que olha, depois que você começar a trabalhar, você lida com a prática e se vira, né? é você Erros e sozinha, acertos. né? Você sozinho. E é isso, assim, na prática é isso que acontece, né? Pelo menos comigo foi assim, e eu imagino que com boa parte das pessoas também, principalmente na área clínica, né? Que é essa área do silêncio. Ninguém ensina como que precifica, ninguém ensina como é que faz com primeira sessão, como é que não faz, ninguém ensina como é que lida com questões burocráticas, imposto, né? Dinheiro, falar. Se uma pessoa fala para outra o valor que cobra na sessão, é quase um mistério, né? Não, né? Meu valor, não sei o quê. Então fica aquela coisa ali realmente disso que está falando. Então, como que a gente pode fazer diferente? Sendo bem prático, gente, vamos pensar aqui. Existe uma relação de preço com valor. Então, qual que é o valor do teu trabalho? Baseado na tua formação, baseado, né, na área de atuação que você quer. E qual é o preço minimamente justo, correspondente àquilo que você vai estar praticando, ao seu serviço que vai estar praticando, né? E isso vale para tudo, gente. Vale para a psicologia organizacional, psicologia hospitalar, né? RH, enfim, esporte, né? O que a gente pensar aí de profissão, de prática da profissão de uma maneira geral. Então, existe um preço, né? Que precisa ser correspondente ao valor do teu trabalho. O falar sobre o dinheiro, que foi o que a Marina colocou, é muito importante também, porque a gente tem um tabu muito grande. Você não pode falar. Não pode falar sobre dinheiro, não pode falar sobre valor de sessão, e aí fica aquela coisa ali do mistério. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai entendendo sobre isso. Então, a gente está falando de uma maneira geral o quê? Que nós, enquanto categoria profissional, nós precisamos nos instrumentalizar. Então, a gente precisa, assim, aprender, né? Por exemplo, a gente forma... Por que eu estou falando da psicologia clínica, né? Óbvio que é a minha prática de atuação, mas, de uma maneira geral, boa parte, né? Eu tinha um dado, eu não me lembro exatamente, mas é tipo assim, 70% das pessoas que se formam vão atuar na área clínica. É uma porcentagem bem alta. Então, as pessoas precisam que elas vão empreender, né? De alguma forma. Elas vão ser profissionais liberais, pessoas autônomas trabalhando. Então, ela precisa, assim, aprender a fazer um plano de negócio, ela precisa entender como é que gerir os recursos financeiros, como lida com as questões burocráticas, com as questões de impostos, né? Estudar sobre finanças, o básico, sabe? Então, assim, a gente está falando de coisas que são essenciais para uma prática profissional. E que isso acaba se perdendo aí ao longo da nossa formação. E aí eu vou até fazer uma divulgação aqui rapidinho, Marina,
que, inclusive, eu estou com as inscrições abertas, né, para uma masterclass, que é O que não te contam sobre o início da prática clínica, onde eu pego a minha experiência profissional, desde que eu me formei, a minha trajetória da psicologia, a minha experiência enquanto gestora comercial, que eu trabalhei, né, 12 anos no comércio, e aí eu pego tudo isso para poder ensinar exatamente essas coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Entendendo exatamente que isso também é instrumentalizar a nossa categoria profissional. É fortalecer também as pessoas a partir do conhecimento, né? Que é muito importante. Isso. E aproveito para dizer que eu participei da primeira turma da Masterclass da Liliane e foi excelente, porque é isso, é uma socialização de experiências, tirando esse mistério, esse tabu todo, né? Gente, lembrando, pelo nosso código de ética, a gente não pode divulgar, né, os valores das nossas sessões, né? Por exemplo, no Instagram, fazer um post lá, né? O valor da sessão tanto. A gente não pode fazer isso. Mas entre nós, colegas, a gente pode conversar sobre a Entre questão pares, né? financeira. Entre pares a gente pode, e felizmente nós estamos num momento em que há várias formações complementares para isso, né? Na época em que eu me formei não tinha, hoje você já vê vários cursos online, várias plataformas voltadas para psicólogos que têm esse viés, né? De gestão de financeira, de marketing digital, de posicionamento, tudo isso ajuda a gente a ter essa perspectiva do empreendedorismo que muitas vezes a gente não vê na faculdade, né? Na E eu espero faculdade, né? que daqui a Apesar alguns que eu anos acho isso que deveria ter, apareça, né? né? Eu Sim, sem sou, assim, dúvida. uma defensora ferrenha, que tinha que ter uma disciplina que ensinasse tudo isso que eu ensino na minha masterclass. Então, quem tiver interesse aí, né, tem o link na bio, acessar para você saber mais informações, mas eu sou defensora ferrenha. Inclusive, né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também batalhar para que tenha dentro da formação, que os novos profissionais, né, que venham aí para o mercado de trabalho já venham com essa informação. Com Vamos essa comentar aqui um informação. pouquinho o que as pessoas colocaram no chat, Sim. Marina? Liliane, só vou dar um exemplo e aí a gente vai lendo os comentários. Uma coisa Beleza. simples que eu passei a fazer é em relação a palestras. Palestras, consultorias. Eu também trabalho, né, com palestras, consultorias, workshops. E toda vez que chegava a demanda, era aquele constrangimento, né? Eu nunca sabia se era um convite voluntário, se ia envolver um retorno financeiro ou não. E aí eu caía naquele lugar de não valorizar o meu trabalho, né? Daí, um dia conversando com uma amiga, ela me falou uma coisa que me pareceu tão óbvia, mas que eu nunca tinha feito, que é, a pessoa entra em contato e fala, ok, me passa seu e-mail que eu vou te encaminhar a proposta. Pronto, uma mudança simples de diálogo que fez toda a diferença. Então agora, quando eu recebo convites, uma das primeiras coisas que eu faço é isso, né? Olá, obrigado, qual é o tema, tento entender ali, né, o que a pessoa efetivamente quer, peço o e-mail dela e eu encaminho uma proposta. E aí, a partir disso, a gente inicia as negociações, porque aí a gente começa a trazer essa valorização para o trabalho. É isso, é exatamente isso. É a mudança de postura também, né? A partir do momento que a gente se instrumentaliza, né? A partir Exato. dessas temáticas. Então, a Ana tinha perguntado, né, o valor da tabela, a gente falou um pouquinho. O Wellington falando assim, né, que conhecimento nunca é demais, né? Sim, por isso que a gente fala desse aperfeiçoamento constante, né? Ó, a Ana comentou de novo, minhas amigas cobram no máximo 120, né? Olha só. A Eduarda falou assim: quais as repercussões da psicologia por amor no entendimento que o público tem sobre o nosso trabalho do psicólogo e sobre o próprio atendimento clínico em si? Muito interessante essa pergunta, né? Eu acho que a gente está falando do que existe no imaginário social, né? Se a gente pega uma pessoa leiga, que não é da profissão, e pergunta assim, o que um psicólogo faz, né? O que é o psicólogo? Então, eu acho que entra um pouco disso que a gente está falando, né? Esse conceito da psicologia por amor, ele, do mesmo jeito que ele impregna ali, né, na cabeça de nós, enquanto profissionais, estudantes de psicologia, imagine o que acontece na população, né?
além desse mistério que a Marina falou, né? De não se saber, ai, mas o psicólogo não só ouve, o psicólogo não dá pitaco na minha vida, não vai falar o que eu tenho que fazer. Peraí, né? O que é então essa profissão? Tô entendendo. Eu penso que é por aí, né? Não sei, Exatamente. se quer complementar, mas... É por aí. E aí, se pra gente é difícil entender que as nossas atividades, né, merecem aí um valor justo, na sociedade também paira, né, esse mesmo Uhum. senso. Eles estão ali para ajudar e, inclusive, assim, eles vão me entender, né? Eles vão entender se eu não puder Uhum. pagar, né? Eles vão entender se eu atrasar, né? Sim, Se eu não pagar, se eu e gera até uma decidir. coisa financeira, assim, que às vezes chega, né? Ah, quanto que é o valor da sessão? Ah, meu valor, sei lá, 150. Aí a pessoa, nossa, mas não tem como fazer um valor mais barato, porque eu tô meio que apertada, não sei o quê, né? Você já viu uma pessoa negociando o valor numa consulta médica? Chega lá no consulta médica, quanto que é o valor da sua sessão? Ah, R$ 200. Ah, então faz mais barato porque eu tô um pouco apertado. Existe isso? Por que na psicologia tem essa abertura, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, de ocupar esse lugar quase, né, de caridade, filantropia, já que a psicologia é por amor, é cuidar das pessoas, e aí a gente acaba tirando esse caráter realmente de trabalho financeiro, né? Enfim. Isso. E não que isso não seja questão de terapia, tá, gente? Para algumas pessoas efetivamente é. E Uhum. aí, acho que você tem um post sobre isso, não é, Liliane, que você fala? Se cada paciente é um, esse processo de negociação também é individual, a depender do caso. Tenho quase certeza que é um post seu que eu Uhum. vi e sobre isso. Tem sim um processo de negociação que é individual. Não quer dizer que a gente não vai prestar atenção nessas coisas. Mas Mas tem que acho que na receber linha da, seu limite também, né? exato, mas na linha da psicologia por amor parece que abre, né, mais espaço, inclusive, para essas negociações, né? Exato. Ai, que mais aqui, ó, colocaram. Já tô louca para fazer seu curso, Liliane. Seja super bem-vinda. Tenho certeza que vai aprender muito. Quem tiver interesse, né? Eu falei aí, tem o link na bio para saber mais. O Wellington falou que a monetização é essencial. Vocês, psicólogos, também podem trabalhar no jurídico, o judiciário tem grande demanda. É mais um braço, né? A gente tem vários lugares aí da prática da profissão, né? Aqui a Eduarda colocou assim também. Eu fico pensando também na questão da sobrecarga de trabalho, pois quando você vê o trabalho do psico não como profissão e trabalho, e sim como amor, não há limites, né? Isso acontece muito também no plano de saúde, né? Que, como a gente estava falando, trabalhar em clínica por plano de saúde é uma precarização muito grande, né? Além de pagar pouco, tem aqueles atendimentos super sequenciais. Para a psicóloga, né, poder ganhar um valor assim minimamente confortável para pagar as contas, para viver bem da profissão, a pessoa precisa ali se sobrecarregar, às vezes atender cerca de 50 pacientes, que é uma coisa assim insalubre, né? A gente sabe que para a prática da profissão fica muito aquém do que deveria, do que a gente gostaria de oferecer. Então, eu acho que tem muito disso mesmo. E em outras áreas, né, de sobrecarga de trabalho também, com certeza deve acontecer. Porque aí entra naquele lugar da agenda cheia, né? Ah, tô com a agenda cheia, tô com a agenda lotada, para ter uma remuneração maior, mas qual é a qualidade, né? Qual a qualidade de vida desse profissional? Qual a qualidade de vida no trabalho dessa pessoa? Quais são os espaços de respiro, né? Que tempo tem para estudar, para o lazer, para fazer outras coisas, Uhum, né? Para fazer uhum, análise dos casos, para fazer supervisão, para fazer a sua própria terapia, né? Para viver, para exato. fazer nada. Então, isso a gente também tem que observar. Esse mito da agenda cheia também é um problema. Daria uma outra live, né? Só Sim, sobre com isso. certeza, né? Aquele assim, agenda lotada, peraí, né? E você faz as coisas do trabalho em que momento, né? Como se trabalhar fosse só atender, né? Como se o nosso trabalho ele não tivesse uma série de coisas aí fora da sala do atendimento envolvidas também. E aí, É... Liliane, pegando Ah, né, o gancho da sua fala, é isso que está dentro do valor do nosso trabalho, né? Não é só sim, o tempo de atendimento, é tudo que envolve, é o antes, o durante e o depois, né? e o depois, exatamente. Ó, o que mais que a gente tem aqui? Fico pensando sempre como as pessoas que podem pagar pela sessão completa acabam
pagando preço social porque tá caro. Entra nisso que a gente estava falando, né? De desvalorizar. Existe sempre essa margem de negociação, já que é, né, esse lugar de profissão de cuidado, emocional. Nossa, mas a pessoa tá ali tão fragilizada, você vai cobrar pelo valor do atendimento? Sim, vamos cobrar, porque é nosso trabalho, né? É uma escuta técnica qualificada, onde a gente faz intervenções baseadas em muitos anos de formação, de estudo contínuo, né? Então, enfim, essa frase aqui, ó, que a Ana colocou no comentário, eu acho que ela resume muita coisa também da profissão. Minha insegurança é cobrar o valor ideal e acabar não tendo clientes, né? Olha só, isso é um mito, né? É um mito muito grande e é exatamente por conta de tudo isso que a gente veio falando desde o início da live que a gente acaba chegando nesse lugar. Mas, como você já vai se instrumentalizar aí no dia 18, né, da Masterclass, você vai sair com a cabeça um pouquinho diferente sobre isso. Mas, gente, isso realmente é uma realidade, né? Que a gente sai da nossa formação desse jeito, com medo de colocar um valor, achando que, eu sou recém-formada, então eu não posso cobrar um valor X, eu preciso cobrar um valor menor. Quem disse, né? Você estudou 5 anos, né? O conselho está te dando um norte de um valor, então por que que a gente acha que se cobrar um valor menor vai ser diferente? Então, porque a gente não tem esse conhecimento sobre preço e valor que a gente falou. A gente tem esse medo de falar sobre dinheiro, como se eu falar um valor as pessoas vão correr. A gente tem essa questão de não se entender enquanto profissional autônomo, né? Então não fazer um plano de negócio, tentar assim minimamente pensar quantos pacientes eu preciso, qual o valor mínimo que eu posso cobrar para cada um se precisar de uma margem de negociação e tantas outras coisas que é possível fazer sim, mas dentro também das suas condições de trabalho. Quais são as suas condições de trabalho, né? Isso que é muito importante, que a gente acaba também não aprendendo, né? Ó, pediram aqui indicação de curso de finanças. Eu gosto muito de um acho que é Eduardo Amuri, né? Que ele fala sobre finanças para autônomos. É super legal. Ele tem conteúdo no Instagram e no site dele também gratuito. Tem texto super interessante. Então, assim, para um primeiro momento. Ótimo. Eu Que fiz. mais? É mais específico, mas eu gosto bastante. A Gabriela Brasil, que é uma empreendedora que fala sobre organização, organização em várias esferas, ela tem um aulão que é só sobre finanças. Ela tem vários tipos de aulões e um desses aulões é sobre finanças. São 2 horas de aula, né? Você compra e acessa por um ano. É bem interessante também. Assim, para dar os primeiros passos, né, numa gestão financeira, é bem legal. Esse eu não conheço. Legal, vou até procurar. Vamos lá, aqui, que mais? João. Oi, João. Tudo bem? Trabalhamos juntos no comércio, ó. Tava aqui. Vamos mais. Ó, a Maria colocou. Excelente a fala de vocês. Gostaria de ter escutado tudo isso no primeiro dia de graduação. Isso é uma coisa também que eu falo muito. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir pessoas, né, como a gente tem hoje, que coloca todas essas questões assim, né, que fala o que as pessoas normalmente não falam por aí. O que é que a gente está falando? Falar de dinheiro, falar de questões burocráticas, falar de não ter medo de cobrar um valor que você acha justo pelo teu trabalho, né? Porque senão a gente acaba se condicionando a uma forma aí que ensinam, que é a prática da nossa profissão, mas que na vida real não é exatamente assim que funciona, né? Então, isso realmente é uma fala assim. Eu gostaria muito de ter ouvido isso também na minha época de graduação. E aí o que a gente mais ouve já desde o início, né, que psicólogo não fica rico, né, psicólogo não ganha dinheiro. O que a gente ouve de entrada até o final é isso, né? E aí tem uma banalização sem que haja uma conversa sincera, né? Tá, o que que significa isso, né? O que que significa o Exato. psicólogo que não ganha dinheiro? O que que significa esse psicólogo que passa por esse cenário de sobrecarga, né? E que tem uma quantidade grande de horas de trabalho, mas não vê isso refletido em qualidade de vida, em bem-estar, em nada, né? E Então vira tem uma quase conversa. vergonha, né? Se você
ganhar bem pela sua profissão, de você ter uma qualidade de vida, ganhar dinheiro mesmo para viver bem, confortável. As pessoas têm vergonha, se sentem mal, né? Sente ali um desconforto, como se você não pudesse, né? Cobrar, né? Aí entra um pouquinho nisso tudo que a gente estava falando. Agora a Vanessa está aqui falando, né? Tem também o medo de não conseguir um número suficiente de pacientes que cubra as nossas despesas, que vem, né, junto disso tudo que a gente está falando. Então, gente, eu acho assim que para a gente fechar aí, né, um pouquinho sobre isso, eu queria finalizar aí com uma frase da Federici, né, que é uma feminista, pesquisadora, né, que estuda sobre essas questões relacionadas ao trabalho feminino, e ela fala em relação ao trabalho reprodutivo, né, que é esse trabalho doméstico, esse trabalho, né, que é não remunerado e que não é valorizado também, né? Então ela fala uma frase assim: o que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado. E aí eu fiz uma parafraseando aí para psicologia, o que vocês chamam de psicologia por amor, a gente chama de trabalho desvalorizado. Né? Que é isso que acontece. Enfim, eu queria agradecer, né, sua presença, Mari, assim, obrigada, né, por você ter aceitado o convite, ter topado esse diálogo, né? Eu queria que você deixar suas palavras finais, alguma coisa interessante que você queira fechar. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade e o convite, Liliane. Acho que esses momentos de troca, eles fazem a gente refletir, né, sobre as nossas trajetórias. Isso é muito importante, é muito valioso. Então, que a gente possa usar as redes sociais para isso, né, para que a gente cresça em conjunto e se ajude, ainda que distantes, né, nesse momento. Uhum. Essa frase da Federici, né, ela de fato resume muito o que a gente vivencia também na nossa profissão, né? Uma desvalorização, porque em tese a gente está fazendo por amor e porque é um dom, quando na verdade a gente estuda e investe muito os nossos recursos financeiros, materiais, cognitivos, para exercer a nossa profissão com qualidade e com excelência, né? E eu espero de fato que a gente consiga, com o passar dos anos, evidenciar, né, a importância da psicologia crítica, contextualizada, né, das contribuições que nós podemos trazer para a sociedade e ver isso retornando, né, em termos de reconhecimento social e reconhecimento financeiro também. É isso. Tá ótimo, então. Gente, obrigado por vocês que ficaram até aqui, né? Obrigado por quem está acompanhando aí já esse finalzinho. Então, quem quiser, né, saber mais desses temas, quem quiser, né, acompanhar, assim, postagens sobre isso, né? O perfil da Mari fala muito sobre isso. O meu perfil também, né, de alguma maneira fala sobre isso. As minhas postagens, né, são muito a partir do olhar da psicologia crítica, psicologia feminista, né, e prática clínica, né, sobre o que as pessoas não falam por aí. Eu falo aqui no meu Instagram. E a Mari fala muito sobre, né, a questão do trabalho feminino, trazendo todas as questões aí que a gente também conversou até o momento, né? Ela colocou aí no chat para quem tiver interesse. Obrigado, Wellington. Obrigado, Eduarda. Obrigada, Ana, né? Vanessa, todo mundo, né, que acompanhou a live por aqui. Maria, né? Enfim. Gente, é isso. Vou encerrar por aqui. Quem tiver interesse também, né, em saber mais sobre a minha Masterclass, que eu falo tudo que não falam por aí sobre a prática clínica, acessa o link aí que está na minha bio, tá bom? Para vocês saber mais aí o que tem dentro dessa Masterclass. Então, vou encerrar por aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Obrigada. Mari. Tchau, tchau.